Bem, o nosso tema agora é educomunicação. Nós vamos entender melhor esse conceito com o professor Adilson Dair Citelli, da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Ele é um dos organizadores de um livro que foi lançado recentemente sobre esse tema. Esse livro aqui, vamos mostrar aqui, Toninho. Educomunicação, construindo uma nova área de conhecimento. Esse livro foi organizado pelo professor Adilson e pela professora Maria Cristina Castilho Costa. Eles dois que organizaram. Ela também é doutora em Ciências Sociais, Antropologia Social, pela USP, né? E ela é livre-docente lá também em Ciências da Comunicação. Muito bem. E tem um outro livro, deixa eu dizer que junto com esse livro de comunicação foi lançado este outro, Ismar de Oliveira Soares, professor Ismar, escreveu Educomunicação, o conceito, o profissional e a aplicação. Quer dizer, a educomunicação assim como uma profissão, como ela deve ser aplicada. Que o professor Ismar Oliveira Soares, que é titular da USP. Aqui, ó, fotinho dele. Muito bem, vamos conversar aqui com o professor Adilson. Professor, explica pra gente, queria aproveitar que você falasse um pouco do livro, né, que é uma coletânea de textos, não é isso? Que foram escritos ao longo dos últimos 10 anos, posso dizer assim? Exato. E que você explicasse para a gente o que é educomunicação. Esse termo não é novo, o conceito em si também não é novo, né? Quando que surgiu isso aí? Então, o conceito propriamente é um neologismo, é uma expressão que não está dicionarizada. Né? Ela, na verdade, a rigor, se trata de aproximar as relações da educação com a comunicação. Este é o ponto fundamental, quer dizer, é saber o que a educação pode fazer em termos comunicativos e o que a comunicação pode representar para a educação. O diálogo possível entre comunicadores e educadores, entre a comunicação e a educação, é a possibilidade de se produzir novas formas de educação, que agora também com apoio nas mídias, nos meios de comunicação, na internet, etc., porque há um quadro absolutamente novo nesse sentido, um quadro que se coloca com as novas mídias, inclusive, e a educação, evidentemente, precisa, de alguma maneira, acompanhar esse movimento, se aproveitar dessas estratégias, dessas possibilidades, não é? Desses instrumentos. Então, o nome, portanto, é uma novidade, porque o processo todo é uma grande novidade. A gente fica se perguntando, quer dizer, o uso de tecnologia, de conceitos de comunicação para educar, isso é uma área da educação ou é uma área da comunicação? É a educomunicação, quer dizer, é por isso que nós chamamos de uma área nova de trabalho. Isto é uma área que está se constituindo, está se construindo, está sendo construída e que necessariamente terá que aproveitar as experiências que a comunicação acumulou e que a educação também acumulou, no sentido de criar uma nova possibilidade de produzir conhecimento, de produzir educação e assim por diante. Ou seja, é algo que tem a ver com a educação, tem a ver também com a comunicação. É um diálogo entre essas áreas que já estão consolidadas, não é? Agora, o senhor acredita que isso seja mesmo uma área de conhecimento, que a gente tem que estudar isso de uma maneira isolada da comunicação e da educação? Não, eu acho que é uma área de conhecimento, mas que ela nasce ancorada nesses dois campos que já existem. Quer dizer, a comunicação existe há muito tempo, praticamente desde sempre. Né? E a educação tem pelo menos 2000 anos de história. Quer dizer, não se joga fora esse tipo de coisa. Né? Então, são experiências que devem ser aproveitadas na perspectiva de, retomando algo que você colocou, saber como é que nós podemos utilizar, por exemplo, os meios de comunicação para finalidades educativas. Ou, por outro lado, como é que a educação pode colaborar para tornar a comunicação, digamos, algo menos, de mais interesse à comunidade, de mais interesse ao cidadão, interesse público, algo mais democrático. Quer dizer,
há, portanto, uma troca. Isso, exatamente. Por isso, porque, por exemplo, hoje os meios de comunicação, quando você fala em comunicação, a gente logo vem à mente assim, os meios de comunicação de massa, a indústria cultural. Então a gente fala aí da televisão, dos sites da internet, dos jornais, dos telejornais, do rádio, né? Aí na internet tem um mundo todo novo aí, né? De YouTubes e Facebooks e essas coisas de sites de relacionamento pessoal. Muito bem. Aí a gente sempre pensa nisso e isso é uma coisa que não incorpora a educação. Essa é a nossa provocação. Eu acho Entendeu? que... Como é que você... E não incorpora a educação, não incorpora temas... Ele incorpora temas, assim, às vezes muito superficiais e tal, porque ele dá audiência, entendeu? Porque tem uma coisa, eles precisam da audiência, precisam que as pessoas tenham interesse em ver. E a pessoa geralmente para na frente do meio de comunicação no momento de lazer. E aí? Bom, aí nós temos o seguinte... Sim, bola, perfeito. Aí é o seguinte, nós estamos falando o conceito de educação não é um conceito apenas formal. Educação não é algo que se processe apenas dentro de um espaço formal, de sala de aula. Ou seja... Você pode aprender sem ter que estar esperando o diploma lá no fim. Lá no fim. Quer dizer, há uma forma de educação informal, há uma forma de educação não formal. E esses temas estão percorrendo permanentemente mesmo esta mídia, digamos, voltada essencialmente para o mercado. Nem toda a televisão está só voltada para o mercado. Sim. Há um conjunto de experiências na televisão, e você é um dos pioneiros nesse sentido, sabe disso, que tem preocupação essencialmente com a questão educativa, inclusive formal. Inclusive formal. Quer dizer, os canais de televisão educativa, por exemplo, em boa parte, nasceram com esta perspectiva até da educação formal. Produzir educação formal. Aulas. Aqui videoaula, Exatamente, tudo isso. Quer dizer, há uma experiência também aí acumulada. Agora, é claro que nós não estamos querendo, quer dizer, conceitualmente, nós não estamos reiterando a comunicação, a chamada indústria da cultura, com a sua lógica produtiva, etc. Nós entendemos que este material todo deve ser objeto da educação. Entender como essa história toda funciona, como esta indústria da cultura funciona, o que ela revela, o que ela esconde, o que ela contém. Quer dizer, e isso é matéria para a educação, mesmo a educação formal. Quer dizer, aliás, é impossível você imaginar o nosso tempo colocando fora do circuito educativo essas mídias, por exemplo. A gente tem aqui uma universidade virtual, tá certo? Exemplo. Com cursos de graduação em pedagogia e em licenciatura em ciências, que são feitos de maneira semipresencial, usando ferramentas de comunicação, plataforma de internet, televisão, vídeo, enfim. Quer dizer, aí você está, inclusive, entrando num território que é um outro território que a gente tenta discutir através ou sob o conceito de educomunicação, que é todo esse episódio referente à educação à distância, que é alguma coisa que ganha corpo... daquilo que o senhor falou, quer dizer, nós estamos falando aqui de uma educação formal dentro de meios de comunicação, usando meios de comunicação para fazer uma educação formal. E que não está apenas reproduzindo os mecanismos da chamada indústria da cultura. Não é? O que vocês estão fazendo não é reprodução da indústria da cultura, conquanto utilizando televisão, fazendo educação à distância, promovendo inclusive educação formal. Exatamente. É disso que nós estamos tratando, portanto. Tá certo. E aqui, o que a gente vai aprender com esses livros aqui? Vamos dizer, aqui no livro do professor Ismar, é um livro assim, simples, né? Quer dizer, ele diz aqui o conceito, o profissional. Existe um profissional de educomunicação? Qual é o campo de trabalho desse professor? Exatamente. Isto é alguma coisa que vem também se constituindo. Muitas escolas em São Paulo, grandes colégios, já trabalham com a figura do educomunicador. Isto é, são profissionais que estão preocupados em fazer essa aproximação a que estamos nos referindo, de educação, desenvolvendo projetos de comunicação dentro das escolas, fazendo o aluno trabalhar melhor com os conteúdos da comunicação nos ambientes escolares. Então, grandes escolas de São Paulo já estão com esta figura do educomunicador lá dentro. Isto é, alguém que consegue ao mesmo tempo trabalhar com os dois campos, porque há um probleminha aí. Muitas vezes,
as pessoas formadas no âmbito da educação não têm, digamos, condições de entrar nesse mundo da comunicação, nem têm obrigação de fazer isso. E vice-versa. E vice-versa, perfeitamente. Portanto, o camarada que estudou comunicação, ele não é um pedagogo. Não é um pedagogo? Não tem então, didática. Você imagine o seguinte, para estabelecer mesmo um projeto de educação formal através da televisão, não pode ser só um comunicador, estrito senso. Claro. Você tem que ter alguém da área da pedagogia, os educadores e assim por diante. Então surge uma profissão aí. Surge uma atividade profissional aí, que está se constituindo. Inclusive, eu acabo de voltar de uma conferência lá no Paraná. Você sabe que é uma rede forte de televisão educativa no Paraná, sim, que já pede, inclusive, esta figura do educomunicador para trabalhar dentro dessas emissoras. Há esta solicitação para que se consiga constituir um profissional ou selecionar um profissional que tenha esta visão mais global, mais integrada desses dois polos aí chamados de comunicação e educação. E aqui nesse outro livro, no Educomunicação, Construindo uma Nova Era do Conhecimento, você tem também aqui depoimentos, artigos de gente de fora do Brasil. Perfeitamente. Né? De onde são essas experiências aqui? Então, há experiências mexicanas, colombianas, há experiências italianas, quer dizer, há um conjunto de experiências de autores que estão contribuindo com este livro, há experiências americanas. Portanto, nós fizemos também uma coletânea de autores que têm um peso internacional, tá certo? Que estão trabalhando nesse campo, que estão trabalhando com esta área e que, de alguma maneira, estão começando a consolidar este campo como uma área de reflexão, de análise, mas de intervenção social também, quer dizer, de ação social concreta. Como é, exatamente. O que fazer, exatamente. O que fazer. Muito bem, professor, nosso tempo foi, mas está aqui a dica, então, para quem trabalha com comunicação e com educação, que é o nosso público, né? Desses dois livros, Construindo uma Nova Área de Conhecimento e contribuições para a conceito profissional, aplicação e contribuições para a reforma do ensino médio. Ou seja, aqui ele também acredita que a educomunicação pode ajudar a aumentar o interesse dos alunos pelo ensino médio, não é isso? Perfeitamente, perfeitamente. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Universo TV. Muito bem, muito obrigado. Espero o senhor outras vezes. Até já. A gente faz um intervalo rápido, voltamos daqui a pouquinho.